Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre educação popular no contexto das favelas. A gente está muito feliz em receber vocês aqui hoje. E o tema é muito assim peculiar, tem muita coisa para a gente abordar. A gente tem 5 convidados maravilhosos. E eu quero já aproveitar que a gente está começando a nossa live agora. A gente vai começar pontualmente, porque o assunto é longo, extenso. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruna Gal, sou coordenadora da área de voluntariado do TED São Paulo. E estou aqui só para fazer essa mediação inicial desse bate-papo que começa daqui a pouquinho. Antes eu queria dar alguns recadinhos. A gente tem 2 QR Codes que vão aparecer agora na tela de vocês. O que está escaneie-me é da campanha dos embaixadores, que a gente vai falar mais no final, que está rolando agora. E a outra é sobre, se você tiver alguma pergunta durante essa live, manda para a gente pelo QR Code, pelo chat, que a gente vai estar monitorando. E outra coisa bacana é que a gente vai ter alguns sorteios. Então fiquem atentos aí ao longo da live. E espero que vocês aproveitem bastante, tá bom? Eu queria convidar agora as pessoas que vão participar da nossa live. Thalita, você está aí? Oi, Gal, estou aqui sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, todos aí? Thalita, fica à vontade, o palco é seu. Vamos lá, então. Para a gente começar a nossa live, a nossa conversa, né? Queria saber como vocês, os convidados de hoje, como vocês chegam para essa live, como vocês estão se sentindo, ansiosos, como tá? Alguém? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu estou muito feliz, acho que é um tema muito necessário a gente abordar e tem tantas pessoas, todo mundo, cada um vai se apresentar, mas de diferentes contextos, né? Acho que cada um tem uma bagagem bem diferente da outra, acho que a gente tem muito o que acrescentar um no trampo do outro, então acho que vai ser um papo muito gostoso. Estou ansiosa para aprender, para falar, adoro falar, gente. Vamos lá então, Carol, já que você quer começar, já começa se apresentando. Você foi a primeira a falar. Tá bom. Eu sou a Carolina Peixoto, eu sou poeta, sou pedagoga e produtora cultural. Eu trabalhei por quase 10 anos com educação infantil na rede privada e desde 2009, junto com a minha mãe e meu irmão, a gente tem uma empresa de produção cultural e a gente trabalhava inicialmente com projetos de outras pessoas e desde 2012 eu comecei a conhecer os saraus, slams, movimentos de cultura periférica, e aí a gente fundou um coletivo chamado Poetas Ambulantes, que ele tem a proposta de levar a linguagem dos saraus para dentro dos transportes públicos. E aí o Poeta esse ano completa 8 anos, e em 2016 nós fundamos o Slam das Minas SP, que é uma coletiva de batalha de poesias entre mulheres e pessoas trans. Estamos nessa caminhada, né, e para além dos eventos, a gente também faz oficinas, workshops, palestras, e desde o ano passado a nossa empresa é parceira da Polo Cultural, e a gente tem fomentado oficinas em CELs, unidades escolares, e também algumas apresentações, apresentando para as crianças, adolescentes, a poesia como uma forma de se expressar, conversar e também se informar, né? Acho que ela é uma ferramenta também de uma construção de saber. Perfeito, Carol. Se quiser deixar os arrobas para o pessoal seguir no Instagram. Beleza. O meu é Carol Ambulante, e aí o do Poetas Ambulantes mesmo, e o Slam das Minas é Slam, mas Slam de batalha, não tem nada a ver com islamismo, é com S mudo, Slam das Minas SP, porque aí é uma rede, tem Slam das Minas na Bahia, Pernambuco, Ceará, enfim, a gente está conseguindo criar essa rede a nível nacional. E a Polo Cultural também, tudo @ Polo Cultural, @ Slam das Minas SP, @ Poetas Ambulantes e Carol Ambulante. Perfeito, Carol. Vamos passar agora, acho que pode ser a Marcela. A próxima. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Marcela, eu sou aqui de São Paulo, extremo da Zona Leste, né? E eu estou aqui na comunidade, aqui Benfica, fica localizada próximo ao Céu Inácio Monteiro, então é bem no final mesmo.
E eu tô aqui essa noite, que já é a segunda live, né? Então, espero que corra tudo bem. Eu já estou já nesse trabalho, já com teto, já tem quase 2 anos de voluntária, né? E eu já estou na comunidade tem 7 anos e eu faço a parte de doações. Eu arrecado doações, eu vou atrás das pessoas que podem ajudar outras pessoas, porque às vezes a pessoa está precisando, mas não tem coragem de pedir. Então, eu faço essa mediação, esse meio de campo de tentar ajudar o próximo, né? E é isso. Maravilha, Marcela. Marcelo, agora, Xará, para se apresentar. Xará. Bom, meu nome é Marcelo, eu dirijo o Polo Cultural, que é uma organização que tem 22 anos e trabalha principalmente com artistas e faz parcerias com muitos artistas, como a Carol, e que foi um achado para a gente, porque eles têm feito um trabalho incrível de poesia, eles têm um trabalho muito, muito bom, muito anterior à nossa parceria, que fez com que a gente se aproximasse. O Polo Cultural tem essa característica de se aproximar dos artistas independentes, da periferia, ou que, na verdade, que não estão nos grandes centros desde o seu nascimento, para criar essa oportunidade para os artistas, né? A gente acredita que a arte está em todos os lugares, e, de fato, se você for conhecer, você vê que a arte na periferia é pulsante, né? É algo que está dentro dela, né? E eu adorei o assunto, porque é muito o que o Polo Cultural acredita, que o que eles aprendem, né, a gente só tem que dar os instrumentos para eles poderem se expressar, né. A Carol tem esse trabalho há muito tempo já, e ela convive com isso, né, essas crianças e jovens que não têm oportunidade, e eles dão essa oportunidade. O Polo, com essa parceria hoje, tem dado essa oportunidade, mas não só também com poesia, mas com dança, ajudando eles a produzir teatro, porque é o que a gente acredita mesmo, é que se a gente dá a estrutura, dá um pouco de conhecimento técnico, eles conseguem fazer grandes espetáculos. Então, obrigado muito pelo Teto, pelo convite. Estou achando incrível essa parceria. Maravilha, Marcelo. Agora a Karine, fala um pouquinho para a gente. Olá, boa noite. Eu chego aqui do Rio Grande do Sul, né? Chego falando, na verdade, aqui participando com vocês desde uma cidadezinha da região metropolitana de Porto Alegre. É uma alegria enorme estar com vocês aqui hoje, nessa aproximação tão potente com a Teto. Eu não conhecia tão de perto, conhecia das redes sociais, e agora já tive a oportunidade, inclusive, de olhar alguns materiais que me trouxeram muitas lembranças. Bom, eu gosto de me identificar como educadora social, que é a raiz, né, da minha trajetória enquanto ser humano nesse mundo, mas tenho formação em pedagogia e atualmente estou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né? Também, nesta universidade, coordeno o Coletivo de Educação Popular e Pedagogia Social, que é o CEPOPS. Quem tiver interesse em conhecer pode nos buscar aí nas redes, Facebook, Instagram. Desenvolvemos um trabalho em que não só pessoas do universo acadêmico, né, entendemos que não só as pessoas do universo acadêmico são potentes pesquisadores. Então, nós trabalhamos na perspectiva de um conceito ou uma compreensão que nós desenvolvemos que tem como chave de pensamento os práticos pesquisadores e os pesquisadores práticos, né? Então, as pessoas que atuam todos os dias, seja nas comunidades, nas políticas públicas, nas escolas, são também pesquisadores. E o CEPOP se ocupa, né, de desenvolver extensão e pesquisa junto a diferentes profissionais do campo social, da área da educação popular, interessados nos temas, né, do desenvolvimento comunitário, da pedagogia social, da educação social e da educação popular. Então, é um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite, que seja uma grande conversa potente e dinamizadora de futuras ações coletivas. Obrigada. Maravilha. Eu sou voluntária da Teto,
Meu nome é Thalita, estou aqui representando a Teto, fazendo essa mediação, né? Eu atuo na área de formação e voluntariado, por isso a gente está aqui para fazer essa formação, essa conversa capacitadora, não só para nós, voluntários da Teto, né? Mas como para todo mundo que estiver assistindo, porque o assunto é interessante, o assunto, como todo mundo colocou aí um pouquinho, é muito potencializador, e se a gente partir dele, a gente consegue chegar em vários lugares, né? Acho que até a gente estava conversando que 1 hora e meia para falar sobre isso é pouco tempo, né? Porque é um assunto que a gente podia ficar aqui discutindo e falando e tendo ideias por muito tempo, mas vamos começar então, né? Para a gente falar dele, começar com esse assunto que é a educação popular. Eu acho que a primeira questão para quem não conhece o tema muito bem, né? E não está inteirado da área, o que seria a educação popular, né? Acho que a Karine pode explicar para a gente, na parte mais teórica, do que seria a educação popular. E depois, se alguém quiser complementar aí a fala da Karine. Certo, Thalita, claro, posso contribuir. A minha fala nunca é uma fala teórica, viu? A minha fala é sempre uma fala de quem vive e acredita na educação popular. E a teoria, ela é a base, né, de tudo. Então, a teoria está encharcada na minha fala, mas não farei uma fala teórica, porque esse é um espaço de conversa, né? E a gente vai pensar juntos algumas coisas sobre educação popular e as relações que são possíveis de serem estabelecidas a partir, né, dessa grande chave de pensamento. Então, a educação popular, de maneira bastante ampla, assim, e geral, ela se dá no movimento da sociedade, né? Ela emerge da organização do povo. Então, assim, num contexto de apropriação da própria realidade, né? Num contexto em que os sujeitos começam a se ver potentes e individualmente e coletivamente, porque a educação popular ela se dá no âmbito coletivo, mas o sujeito precisa se perceber, né, sujeito da sua própria história, capaz de promover a transformação social, né? Por isso ela tem uma conotação de resistência muito importante. Então, a educação popular, ela é também um projeto de educação desde o ponto de vista popular. Paulo Freire, um dos principais referentes da educação popular, não inventou a educação popular como muitas pessoas dizem, e no mundo, uma das pessoas que nos ajuda a entender essa potência que é a educação popular e as ações coletivas. Então, a educação popular, a gente poderia dizer também que ela é compreendida como um trabalho coletivo, como eu já falei, né, organizado do próprio povo, e eu estou falando do povo, estou falando da classe trabalhadora, né, dessa categoria de sujeitos que eu estou me referindo, e é um momento em que a vivência do saber, né, a vivência do saber compartilhado, que cria a experiência de poder, porque coletividade é poder. Né? Então, temos apostado que a educação popular é uma ferramenta muito potente de transformação social e tenho certeza que a aposta que a Teto faz para esse debate hoje será também tão potente quanto a potencialidade, né, que a educação popular pode nos ofertar. Acho que, sim, de maneira breve e geral, eu poderia dizer isso para começar a conversa. Maravilha, Karine. Alguém gostaria de complementar a fala da Karine? Eu posso falar, eu acho muito incrível o que ela acabou de falar, né, que a força que tem a coletividade, o coletivo e as pessoas que trabalham dentro dessas comunidades, vindo dos trabalhadores, né? Eu acho isso muito interessante porque é um pouco a experiência do Paulo com os artistas, né? A gente trouxe, muitas pessoas querem muitas vezes levar a arte deles, né? Trazer do centro e ir para as periferias. E uma coisa que me impressiona em todos esses 20 anos de Polo Cultural é como a arte já está lá, que muitas vezes ele não sabe, ele às vezes não valoriza o que é. Não, às vezes ele nem acha que aquilo que ele faz é arte.
a música, ou o repente, ou que ele... Porque ele não acredita, né? Tem muitas razões que talvez a Karine pode se aprofundar, mas eu acho muito interessante porque está lá, né? Esse movimento, eu volto a falar do movimento de poesias porque é algo que eu acho uma das coisas mais incríveis que eu conheci, e é impressionante, a arte está lá. Deram as ferramentas, deram a voz, e eles falam com uma intensidade como poucas coisas que eu já li. Então, e é isso que eu acredito hoje, né? Não só hoje, sempre acreditei no polo cultural, que a arte está lá, a gente tem que dar essa oportunidade. E isso é a questão da educação também, né? Você tem que dar as ferramentas para eles se incluírem, mas eles têm que acreditar neles, que é o que acontece muitas vezes que eles não acreditam, né? E eles têm que entender a força que eles têm. Os problemas são tantos, às vezes, na periferia, que eles se perdem no dia a dia de entender o quão talentosos eles são, né? E basta dar a ferramenta que eles vão voar junto, né? Eu vou falar de arte de novo, eu sempre me impressiono com o Carnaval do Rio de Janeiro, que é inteiro feito pela periferia. E é o maior espetáculo da Terra. Então, e eles têm muito mais a ensinar do que muitas óperas que eu já vi. Então, é isso que eu queria falar, né? A educação é você dar essa oportunidade, a consciência dele mesmo e conseguir se colocar na sociedade acreditando nele mesmo, né? Nas oportunidades que ele mesmo pode criar. Só queria colocar também uma coisa que eu acho que é muito importante da educação popular, que o conhecimento, isso o Paulo Freire muito traz, todo mundo tem algum conhecimento para passar e ele está para além de formação, né, cursos acadêmicos. Eu gosto muito de trazer a história da minha avó. Minha avó mora, nós somos da periferia, minha avó mora no Jardim São Luís, ela é pernambucana desde que ela chegou em São Paulo. E ela viu o bairro nascendo, assim. Hoje tem grandes comércios, tem várias coisas, mas quando ela mudou para lá era terra a perder de vista, assim, aqui no extremo Zona Sul. E ela vai contar a história daquele bairro muito melhor do que qualquer historiador, assim. Então, acho que a educação popular vem muito nesse lugar da gente entender que todo mundo tem algum conhecimento para passar, independente de estudo, né? Acho que essa é uma chave que a educação popular gira na nossa cabeça, assim. Eu tenho curso superior, tenho toda essa vivência com a poesia, tudo, mas eu não tenho base que talvez minha avó, que estudou só até a 4ª série, tem em muitas coisas. Então, acho que isso é uma libertação, assim, que a educação popular tem, né? Maravilha, Carol. Eu acho que pensando nisso, né, nessas trocas que a gente falou, desse conhecimento que a gente está falando, que não necessariamente vem da educação formal, né? A gente entra no próximo tópico aí que a gente queria falar, que seria a educação informal, como a educação informal acontece no nosso dia a dia, né? A Marcela, mesmo conversando comigo, ela falou que a Benfica está com alguns projetos, né? Que eles têm uns projetos para as crianças. Acho que ela pode explicar um pouco melhor como que funcionam os projetos para as crianças. A gente tem alguns projetos, tanto para as crianças quanto para os adultos, porque é onde entra a parte da educação informal. Por quê? Nem todo mundo tem raízes. Tem pessoas que foram abandonadas. Então, a educação informal, ela vem do quê? Vem da convivência, do dia a dia, de pessoas que estão ali próxima. Uma coisa que uma avó ensina, uma coisa que um tio ensina, uma música antiga que vai ficar ali na mente da criança. Então, tem muito disso na comunidade. É que nem o Marcelo falou. Às vezes o artista, ele tem um potencial, ele tem um potencial tão grande que nem ele mesmo reconhece. Por quê? Devido às dificuldades do dia a dia. Então, ele acaba colocando a arte dele de lado para estar tentando superar os problemas. E aqui a gente tem projetos, né, devido à pandemia, deu uma parada, porque a gente tinha um parceiro, porque
na comunidade, a gente faz parcerias. Eu vou atrás do pessoal para ajudar as pessoas e assim a gente vai tentando diversificar os conteúdos que chegam na comunidade. Tinha um parceiro chamado Rio do Augusto, ele ia estar fornecendo aqui para a comunidade 8 computadores completos. Só que devido à Covid, ele acabou pegando a Covid e acabou morrendo. Então aí os projetos acabaram parando, porque tinha o projeto de montar uma sala de computação, porque tem crianças na comunidade que não têm acesso a telefone, não têm acesso a celular. Agora, devido à parada da escola, tem crianças que não estão conseguindo manter ali o estudo. A gente tinha aqui o CEL, que tem horários gratuitos, mas também está fechado. E, infelizmente, os Correios também não entregou os livros para as crianças. Eu fui uma dessas que foi contemplada que não entregaram os livros da minha filha. Então, é difícil. Acesso à internet também ficou horrível, porque acho que devido a muita gente estar usando, eu não sei se não onde vocês moram, está tendo essa dificuldade também. A internet está horrível. Então, está difícil. E a convivência na comunidade acabou, aumentando. As crianças acabam brincando mais de brincadeiras que elas nem conheciam, né? De palavras que elas nem sabiam como falar, como expressar. Então, está sendo ruim por um lado, mas acaba sendo bom por outro. Porque a educação informal acaba dando uma ajuda, né, nessa parte. É uma senhorinha que sabe ler, que acaba ensinando uma criança que estava na primeira série, que não tem aquela capacidade de pegar, e acaba um ajudando o outro devido a esse ocorrido da pandemia. Eu não sei como é que está, por onde vocês moram, se vocês têm filho, mas aqui na comunidade está difícil. Imagino. A gente tem dito, né, que na comunidade a pandemia é só mais um problema, né? Quando a gente pensa em como é que a comunidade está cuidando, está dando conta, né, de compreender o que é a pandemia e de tomar os cuidados necessários, a gente logo percebe que na comunidade os problemas são tão grandes que a pandemia é só mais um deles, né? E isso se dilui, porque tantos outros problemas que já existiam e tantos outros problemas que a própria pandemia, né, colaborou para se criar. No entanto, há uma capacidade impressionante, né, de se reorganizar e de construir estímulos, né? E é isso que a Marcela traz. Eu acho que é super interessante para a gente pensar, né, que a educação informal ela se dá na convivência do dia a dia, né, no aprendizado de avó para neto, nesse tempo que não tem escola, né, no aprendizado da brincadeira, que não se tinha conhecimento antes, que não se brincava, que não... Ele uma frase linda que a Carol me fez recordar agora, que diz assim: não há saber mais e saber menos, há saberes diferentes. E que bonita experiência, né, de educação informal, essa que a gente está experimentando nessas trocas que a gente está conseguindo estabelecer. Claro que, da maneira como eu estou narrando, parece que está tudo muito bonito, né, e está tudo muito no lugar, e não é nada disso, né, Marcela? Não tem nada de bonito e de solução para os problemas, mas há que se ver também o que tem de positivo, né, e a tua perspectiva traz muito isso, assim. Então, acho que a educação informal, como uma prerrogativa da organização popular e coletiva, ela é muito potente, mas a gente precisa enxergar, e enxergar da maneira positiva, como a Marcela está apontando aqui para nós. É muito impressionante ouvir a Marcela, porque eu acho que uma coisa interessante do Covid, desse momento que a gente está vivendo, é que as pessoas perceberam que não tem estrutura na periferia. Algo que qualquer pessoa que
vive nas comunidades e convive com comunidades sabe que é a falta de internet, a falta de coisas básicas, a luta do dia a dia, a necessidade de cuidar dos filhos, a necessidade de trabalhar e cuidar dos filhos, essa luta do dia a dia, né? E como eles educam, a mãe deixa com a avó que vai deixar com a tia, e essa educação que é feita coletivamente dentro da comunidade, todo mundo toma conta das crianças. Então, que eu acho que é uma das maiores forças, né, da periferia, que só sendo repetitivo, mas eu acredito muito que é exatamente onde estão os nossos maiores talentos. Para mim, ou tá? Eu tô travando. Então, não sei se já parou, travou aí? Tá. Então... mas é isso que eu queria falar, que é incrível mesmo ver a força que tem a periferia. Eu acho que o que a Karine falou é perfeito. O Covid é mais um problema. Eles já têm muitos que eles vêm enfrentados por ano. Desde o início, desde da invasão, até a construir as casas, até construir o esgoto. E é tudo coletivo. Então, isso é a maior força que eu acho que a gente tem que valorizar muito. A força humana que eles têm, o talento, o conhecimento do dia a dia, onde ele aprendeu a conviver, como ele aprendeu. Então, é muito forte quando você convive com a comunidade. Estou indo nesse assunto, mas eu sempre fico também mais impressionado com o que eles produzem artisticamente com tão pouco. Quer dizer, o hip-hop. O hip-hop é uma coisa da periferia e é uma das coisas mais fortes que tem. O b-boy que dança, ou você... A poesia, eu conheci um poeta, eu vi, na verdade, não o conheci, que é BK. Gente, é incrível o que ele produz. Então, eu acho que isso é muito importante a gente valorizar, a gente ver isso, né? Aproveitar até que a periferia está tão em pauta, porque todo mundo fica falando que não tem estrutura, não tem... Bom, para Marcela, falar que não tem estrutura a periferia, ela já sabe há muito tempo, ela cuida das pessoas, ela vai atrás. Então, eu acho uma oportunidade de se criar mais estrutura, ir atrás da internet, garantir a educação da criança, né? Então, é isso. É até interessante. É bem interessante você falar assim, né, Marcelo, de esgoto, de invasão. Aqui, por causa do Covid, a comunidade acabou aumentando mais 180 famílias. Porque foram pessoas despejadas, então tá um tentando ajudar o outro, é uma coisa bem assim incrível, porque um tem um pedaço de madeira, vai lá e leva para a pessoa, ou encontrou um guarda-roupa desmontado, vai lá e leva para a pessoa, para o pessoal poder construir a moradia, porque teve muita gente que perdeu o emprego, muita gente que ficou sem estrutura emocional, nem física, porque eu já conversei com pessoas aqui de eu olhar para a cara da pessoa, quase falar para a pessoa assim, nossa, vem morar na minha casa porque a sua história está crítica. Eu mesma já acabei colocando pessoas para morar na minha casa, né, porque a pessoa não tinha como estar na casa porque foi despejada e teve que construir o seu barraco em coisa de 3 dias, uma mãe com 3 crianças sendo despejada. Isso é uma coisa absurda. Tem muita gente que pensa só no ganho próprio. E meus filhos costumam dizer que, tipo assim, eles acabam perdendo a mãe, né? Eles acabam perdendo a mãe, porque quando eu saio para fazer alguma coisa, eu acabo demorando 3, 4 horas. Quando eu chego, o almoço já está pronto, eu tenho 3 filhos. E o meu filho mais velho acaba cuidando das 2 mais novas, porque eu tô sempre tentando ajudar os outros. Então ele faz o quê? Ele faz o papel de irmão mais velho, que entra na educação informal. Aí ele ajuda a mais nova com as lições e a outra do meio. Então acaba entrando no contexto também. Mas a comunidade acaba sofrendo muito porque com tudo isso a gente tem que correr atrás de gente que ajude com esgoto, porque não tem água, não tem esgoto, não tem uma infraestrutura para estar recebendo mais essa quantidade de gente. Então, né, o pessoal que está vendo, por favor, ajuda na campanha para o pessoal do teto ajudar a gente aqui, que o negócio está crítico. E é muito louco que tem pesquisas que apontam isso, que
os maiores índices de população solidária não está nos mais ricos, que é quem poderia doar mais, e está entre os mais pobres, assim, esse espírito de solidariedade, que nem você falou, que já acolheu gente na sua casa, e as pessoas que realmente podem investir, podem ajudar, só estão preocupadas em ficarem mais ricas e cada vez menos olhar para quem está lá embaixo. Assim, a forma como a nossa estrutura social é construída é muito forte. E a Covid veio para mostrar isso, mas assim, quem está vendo ainda somos só a gente, assim, o quanto que a gente está ampliando esse olhar para a comunidade, esse olhar para as favelas, para além de pesquisa, né? Eu acho que a minha amiga Luz Ribeiro tem uma poesia que ela fala muito que para a favela como objeto de estudo, todos os ricos querem e vai lá e quer pesquisar e quer falar e quer entender. Agora, realmente, tá lá dentro e, o que eu vou fazer para mudar essa realidade são poucos. Então, é isso. Quem está assistindo e que tem o poder mesmo, para além de social mesmo, eu vou investir, o que eu posso fazer, acho que é começar a olhar para isso, né? Porque com essa crise, as pessoas acabaram, tipo assim, lembrando só dos adultos e acabaram esquecendo da necessidade das crianças, porque criança precisa passar no dentista, não consegue. E graças a Deus, Deus tem colocado pessoas que têm pensado nas crianças. Semana passada, sábado passado, eu recebi uma doação do Eric Sanches e dos amigos deles de escova e de pasta de dente. Gente, todas as crianças da comunidade veio aqui em casa pegar escova e pasta de dente e fio dental. Aí eu fiquei passada, porque tinha criança que falou, nossa, eu nunca tive uma escova de dente. Então, esse problema, tipo assim, só acaba agravando o Covid, só acaba agravando muito mais a situação na comunidade. Porque é difícil para uma pessoa escutar com uma criança de 4 anos, nunca teve uma escova de dente. E a criança chorar, eu até publiquei nos meus status, publiquei no meu Face, a foto de um menininho que estava chorando, foi justamente esse, porque ele nunca tinha ganhado uma escova e uma pasta de dente. Então, é bem difícil. As pessoas só lembram da comunidade, tipo, época de eleição, vamos ser sinceros, época de eleição. Então, já virou uma coisa, já tá no nível de informalidade mesmo, porque eles vêm na comunidade porque eles sabem que já é aquela coisa de rotina. Já vem passado de geração em geração que a época de eleição é a época que o pessoal ajuda. Então, a comunidade sofre, né? Sofre porque é difícil para mim explicar para o meu filho que ele não vai conseguir uma vaga na faculdade se ele não tiver uma pessoa que apoie ele. Porque o pessoal da periferia não tem essa perspectiva de ter um estudo além se não tiver um vereador, se não tiver um senador que vai ajudar ele. Porque ele já está naquele cotidiano, naquele ritmo de que se ele não tiver um apoio financeiro de algum deles, ele não vai conseguir, porque já é uma coisa que na periferia, infelizmente, é isso. Se você não tiver uma pessoa que te apoie, que te ajude, se você não ajudar alguém, você não vai conseguir ir para frente. A maioria dos adolescentes aqui tem um EJA no céu. E o nível é baixíssimo de adolescente que está frequentando. Por quê? Não tem uma educação que, tipo assim, o pessoal já está naquela. Você estudou até a 5ª série, até a 6ª série, já tá bom. Você conseguindo ler, você conseguindo assinar seu nome, que é uma coisa que vem passado de geração em geração, que minha avó cansava de falar isso pro meu tio, o meu tio também cansava de falar isso pra gente. Se a gente não tivesse um jeito de saber escrever e ler fora da escola, porque antigamente, né, para nós que somos mais velhos, a gente sabe que a escola antigamente não é igual a de agora. A minha filha está na 1ª série e ela não sabia nada. Ela não sabia nada porque a professora tinha muitos alunos na sala e não conseguia chegar até ela. Então, eu tive que começar a mostrar para ela as letras em casa, começar a alfabetizar essa criança em casa. Então, é bem difícil para a gente que vive na comunidade. Isso porque tem mãe que tem tempo. E aquelas mães que não têm tempo? Que precisa trabalhar, que é o pai, que é a mãe da casa.
É bem difícil. Eu acho que é importante lembrar, né, que o que a gente vive nesse tempo é fruto de uma história, né, que não se desejava ao desenvolvimento social, né? E aí uma sociedade organizada, né, tendo como base um sistema que privilegia o capital, não permite o desenvolvimento humano. Então, quando a gente se dá conta de que, né, o acesso não é igual para todos, de que o acesso desde a educação infantil, que não tem para todas as crianças que precisam da educação infantil para que as mães possam trabalhar, quando a gente se dá conta de que a educação básica, né, foi universalizada muito recentemente, faz pouquíssimo tempo que a educação básica se ampliou e deu acesso aos pobres, né? A educação no Brasil era das elites, então só as grandes elites tinham acesso à educação, né? E a gente tem isso que eu estou chamando de universalização, que é tornar universal de acesso a todos, na década de 80, da década de 80 para cá. Isso é muito pouco tempo, né? Então a gente pensa no ensino médio, a gente pensa no acesso ao ensino superior, né, na universidade pública, que deveria estar aberta para todos, de fato e de direito, e a gente percebe que não é bem assim. Por quê? Porque o desenvolvimento social não privilegia o desenvolvimento humano daqueles que fazem, né, o seu país, mas sim, né, o privilégio de um desenvolvimento econômico, né, com fundamento no capital. Então, isso são fatores que fazem a gente entender o que a Marcela está trazendo, né, e por que é tão desigual esse país e por que é tão difícil a vivência, né? E aí eu fui tomando nota porque eu só consigo pensar anotando, né? Então é vida que se desenvolve na falta, né? Então falta saneamento, como o Marcelo falou, falta escola, falta habitação, falta tudo. Então, é vida que se desenvolve na falta, né? No entanto, a periferia demonstra uma força e uma capacidade, né? O Marcelo também lembrou que é na periferia onde estão, né, as nossas maiores pérolas da cultura, né? Se a gente for olhar para a história da cultura nesse país, de onde vieram, né, os nossos músicos, os nossos poetas, né, se não foi da periferia. Então, é na periferia que se tece a rede de solidariedade que identifica, que analisa, que organiza e que efetiva ação para o desenvolvimento daquele lugar, né, que é seu. E é isso que é tão rico nessa relação de construção coletiva. Bom que a Karine falou da construção coletiva, que aí eu já entro no nosso próximo tema, que é como que a gente reconhece as necessidades de grupo, né? Como que a comunidade reconhece essas necessidades do grupo, da própria comunidade, e como a Marcela falou, né? A Marcela, como a líder comunitária que é da Benfica, ela deixa, né? Às vezes, como ela falou, ela deixa de estar ali na casa dela para ir ver as necessidades do grupo. Então, tipo, ela não pensa ali no individual, não, vou ficar aqui, vou fazer minhas coisas, e vai ajudar as pessoas, né? Como que a gente reconhece essas necessidades de grupo? Como que vocês acham que isso acontece no dia a dia? Precisa estar dentro da comunidade, né? Senão é aquilo que eu falei, senão você só vira um objeto de estudo, né? Você está vendo de fora. Acho que para você entender as necessidades, para você entender qual é o ambiente que você está, você precisa estar dentro desse ambiente, né? A gente está para começar agora com o Polo Cultural, oficinas de poesias, e vamos experimentar essa plataforma online, né? Ano passado nós fizemos a oficina presencial. E aí, uma coisa que a gente tem conversado muito com o Marcelo é isso de a gente precisa, para planejar essas aulas, a gente precisa entender quais são os perfis desses alunos.
que aparelhos eles vão ter para acessar, que horários eles vão poder acessar. Então, para a gente trabalhar, para a gente atender as necessidades de qualquer lugar, e, né, estamos falando das favelas, para a gente entender esse público, a gente precisa estar perto desse público, conversar, ouvir, aprender, trocar e estar aberto mesmo, que nem o pessoal pergunta pra gente que dia e que horário que vai ser a oficina de vocês. Eu falei, a gente ainda não sabe, a gente quer entender com os nossos alunos qual é o melhor dia e horário para eles, né? Porque a gente está vivendo esse momento em que estamos falando em reabertura ou não de escolas, mas eu penso muito que esse pensar do reabrir a escola é simplesmente porque eu preciso do meu funcionário na empresa, né? Está muito mais relacionado em ter a mão de obra produzindo do que a criança estar aprendendo. E aí, se o pai vai estar na escola, o pai e a mãe vai estar trabalhando, a criança não vai ter um celular em casa para aprender. Então, eu acho que fui viajando em várias outras coisas, mas eu acho que é bem isso, assim, para você entender, para você fazer um projeto que consiga atender esse nicho, você precisa estar dentro, estar perto, estar junto para conseguir construir juntos, né? Eu acho isso que a Carol está falando umas coisas mais geniais. Eu acho que por isso que a gente deu tão certo aí trabalhando nesses últimos 2 anos. Porque a gente quer ouvir. Você sabe, a Marcela estava falando e eu, de fato, é muito impressionante como, na comunidade, eles aprendem a trabalhar coletivamente. Como eles criam a própria realidade, até mesmo a questão da religiosidade, até mesmo a questão do que eles acreditam, a relação que ele tem com os professores, a relação que eles têm com a falta de aprendizado. E quando, por exemplo, você entra numa comunidade, eu achei a primeira fala da Karine foi muito interessante, que ela quis falar, enfatizou, e é uma das coisas mais importantes, que não, vamos sair da universidade, vamos subir o morro, né? Vamos para a comunidade. Então, o que é interessante, que esse trabalho, né, com as crianças, é que você vive a periferia sem filtros, né? Eu já ouvi de muitos... Alô? Está ouvindo? Não, eu acho que uma das coisas, por exemplo, você está falando das crianças, Marcelo, eu fiquei muito pensando, né? Eles não têm as aulas, mas eles mesmos podiam aprender com eles mesmos, se eles tivessem mais ferramentas. E a velocidade que uma criança aprende a mexer no celular é uma coisa impressionante. Então, mas eles não têm celular, nós estamos falando de uma realidade que não existe. Então, eu acho que nesse momento, eu até falei, só para repetir, eu acho que a sociedade está olhando para a periferia com a vontade, mas o que a Carol falou é verdade. E é uma das coisas que também, muita gente tem opinião sobre a periferia. Eu sempre falo para as pessoas, sobe o morro, conhece as pessoas, fala com elas, ouve. Eu não vou falar que eu vou ser... Quando eu citei o poeta, o BK, e ele fala, numa das poesias dele, uma coisa muito interessante. Agora todo mundo veste tênis de favelado, calça de favelado, camisa de favelado. Aí ele fala assim, ele para e fala, mas a gente sabe quem é o favelado. E é muito forte, porque é óbvio que ele quer ajuda. É óbvio, né, Marcela? A gente quer ajuda, mas a gente quer ser tratado como par. Não como alguém que está lá. Não, nós somos iguais. Nós tivemos oportunidades diferentes, mas nós somos iguais. Nós não vamos ser as mesmas pessoas com os mesmos costumes, mas nós somos iguais. Eu acho que é isso que a periferia quer muito. Favelado, calça de favelado, camisa de favelado. Ai, desculpa. Ele para e fala, mas a gente sabe. E aí... E é isso, só queria colocar isso, porque a Marcela, ela quer oportunidade para os filhos dela, é isso que eu vejo, ela não quer só doação, ela quer que ele vá para a faculdade, né? Ela quer que todos os filhos, então, se a gente der oportunidade para essas pessoas, de garantir isso, criar estruturas sociais que levam isso, que nós estamos muito aquém, como a Karine falou, mas a sociedade vai avançar muito, porque ali estão as pessoas mais guerreiras que eu conheço, né? Então,
Se a gente aproveitar essa garra, essa coletividade da periferia, o Brasil vai avançar muito mais rápido, a sociedade avança, eles estão acostumados a pegar em armas, como eu brinco, no sentido de armas intelectuais, eles saem 5 horas da manhã e voltam 9 da noite. Então a gente tem que valorizar muito essa força para construir uma sociedade mais justa, que é o que eles querem. Eles não querem que a gente olhe eles como objeto de estudo. A gente, dentro da universidade, olhando lá a pobreza, né? Eles querem a oportunidade. E se a gente traz deles, eles vão super aproveitar essa oportunidade. Ótimo, a Marcela voltou para conversar com a gente. Então, a gente está falando bastante sobre essa questão das necessidades de grupo, de se ver como grupo. Como que a gente faz? Qual vocês acham que é o caminho para estimular essa participação, né, das pessoas para criar realmente o grupo, né? Seja na ação prática aí do dia a dia, que a gente falou, dessas trocas de conhecimento que acontecem no dia a dia, ou seja com opiniões e ideias para como fazer essa ação em grupo, como transformar, né, estimular as pessoas a participarem das ações. Acho que um caminho é falar a língua deles, né? Eu acho que a poesia ganhou essa força, né, no sarau de periferia. O Sérgio Vaz, junto com o Binho, o Marco Pezão, começaram a Cooperifa, né? E depois o Binho fez o sarau do Binho. E eu acho que eles conseguiram ter essa crescente. Hoje, qualquer cantinho da cidade que você for, da sul a leste, vai ter um sarau, vai ter um slam, justamente porque a gente foge daquele... A gente aprende na escola aquela poesia clássica, formal, cheia de regras para escrever, e de repente vem o Sérgio Vaz com um texto riquíssimo, com uma linguagem simples, assim, do jeito que a gente está falando, e aí ele consegue conversar com as pessoas um cara da quebrada tá lançando o livro. Então, acho que a poesia marginal, a poesia periférica, ela consegue dialogar e ter uma crescente tão grande, né? Hoje, acho que é uma das maiores formas de expressão artísticas que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, justamente porque ela fala a linguagem da periferia, né? E hoje eu vou em escolas, e tanto com o Islã das Minas, como com o Polo Cultural, com Poetas Ambulantes, e a gente consegue conversar com crianças de 12 anos sobre racismo, sobre feminismo, sobre questões sociais através da poesia, porque eu estou falando de assuntos tão fortes e tão pesados, mas numa linguagem tão deles, que dialoga diretamente com eles. Eu acho que é isso, assim, para a gente conseguir criar essa consciência, a gente conseguir aproximar, é a gente falar a língua deles, sem ficar querendo trazer uma coisa colonial, enfim, uma linguagem acadêmica que não faz nenhum sentido para eles, né? E eu falo eles, mas assim, eu sou periférica, falo muito isso, eu tenho muita consciência que eu também estou num outro lugar da periferia, moro no Capão Redondo, mas moro num condomínio fechado, então é um outro lugar, mas eu cresci bem na quebrada e falo desse jeito mesmo, e é essa forma que eu falo, é a mesma forma que eu escrevo, e é a mesma forma que eu dou aula, para que eu quero tirar, assim, as alunos, enfim, aonde eu estou me apresentando, seja artisticamente ou como, né, educadora, eles entenderem que eu sou, né, aquela velha, eu sou gente da gente, né, porque acho que muitas vezes, tanto artistas quanto os professores se colocam num palco, num pedestal em que não tem essa aproximação com as pessoas, e aí acaba distanciando, né? Parece que é o detentor do saber, é aquela pessoa, né, cheia dos holofotes, e torna até inacessível você pensar que você também pode ser essa pessoa, né? Então, acho que a gente, né, nós artistas independentes, a gente conseguiu se colocar mesmo, entender que nós somos povo também, e falar para as pessoas, a gente é gente igual vocês,
Assim como hoje eu, né, sou artista, hoje eu trabalho apenas com arte, você também pode trabalhar só com arte. Então, eu acho que o negócio é esse, mostrar que todo mundo é ser humano, é pessoa e pode ter todas as possibilidades que quiser e tal. Eu acho que quando a gente se reconhece classe trabalhadora, né, essa distância, ela diminui. E no Brasil, e se a gente, e acho que tu traz, a Carol traz né, essa dimensão bem presente, assim, dessa questão da gente estar dentro, né, de falar a mesma língua, são capacidades que a gente vai construindo em si mesma e na relação coletiva que vai unindo. Né? E o que a gente precisa é dessa relação de união. No entanto, eu volto lá para aquele resgate histórico que eu estava fazendo, né? A gente tem no Brasil uma lógica assistencialista que prevalece as práticas educativas, né? Que prevalece, que se sobrepõe, né, a todas as ações comunitárias que se desejaram, que se pretenderam ao longo dessa história, né, construir unidade e condições para que aquelas comunidades, para que as comunidades se percebam, né, capazes de construir solução para os seus próprios problemas, né? Então, romper com essa lógica assistencialista e partir para uma prática de construção de autonomia gera participação, né? Quando as pessoas começam a se perceber, e aí não é privilégio só de quem vive na comunidade, né? É uma questão social, né? A dificuldade de se ver capaz de gerir a si próprio, né? De se ver capaz protagonista da sua própria história. Então, essa construção que se dá pelas relações da educação informal, que já foi falado aqui, que se dá pelas ações coletivas que vão sendo construídas e dinamizadas, né, pelas pessoas que vão sendo referência na comunidade, vão construindo essa condição de se ver, né, capaz e de construir para si e para o seu coletivo autonomia, né? Porque é isso que a educação popular, né, por dentro do trabalho que desenvolve, como ferramenta, busca, quer alcançar, né? Que as pessoas realmente se percebam em condição de gerir a sua vida, de identificar, como eu já falei aqui, né? De identificar, de analisar os problemas, de organizar a comunidade, de organizar aqueles que vivem os problemas semelhantes, né? E de efetivar ação. Então, quando a gente começa a se ver se comprometer, acho que essa é a expressão, né? Quando a gente começa a se comprometer com isso, a participação ela é mais efetiva. Agora, é um dos nossos maiores desafios, eu tenho que dizer isso, né? É manter as pessoas ativas e desejantes, né, desse trabalho coletivo, que é o que a gente... Acho que travou. Acho que travou. Só para continuar... Vou esperar para ver se ela volta. Mas antes disso, alguém quer continuar, Marcelo? Não, eu só queria continuar um pouco o que ela está falando, que é muito a questão do seu reconhecimento, né? De se reconhecer, né? E isso ajuda muito, né? A Carol falou, ela falou, o Marcelo falou, todo mundo. Quando você vê no outro que ele é como você, te dá muita esperança, né? Então, eu acho que das comunidades que eu conheço, a Marcela está falando, de uma forma geral, as pessoas pegam o armário na rua e levam para quem está precisando. E eles se conhecem. Eu acho que o papel da gente é mais do que ser assistencialista, como a Karine enfatizou, de fato, é mais do que ser assistencialista. É você criar a oportunidade. E
a pessoa da comunidade tem que acreditar nisso, entender isso. E muitas pessoas que eu conheço de comunidade também não querem só citalismo, porque eles são inteligentes, eles escrevem, eles se expressam. As crianças, quando sobem num palco para falar uma poesia, como a Carol fez no ano passado, nem elas acreditavam que elas podiam. Então, quando ela sobe para fazer um espetáculo, quando ela veste aquela roupa de balé e dança, quando ela se percebe. Então, eu acho que essa é uma das maiores forças que a gente tem que ter, porque ela tem que entender que ela pode, né? Obviamente, eu não vou falar que as oportunidades são iguais, porque nós sabemos que não são. São muito desiguais, principalmente no Brasil. Mas o passo da criança, da comunidade, das pessoas da comunidade entenderem que elas podem, que elas não estão ali para ser servas, mas que elas podem ter força dela mesma, é muito importante. Elas têm que acreditar. Elas estão nesse momento aí da invasão, é um problema momentâneo. Olha a história da Carol, da avó dela. É um problema momentâneo. Hoje a Carol está aí, professora, ensina, faz, acontece, mas lá atrás não era assim a história. Então, eu acho... E isso vem exatamente dessa força. O Capão Redondo, há 30 anos atrás, não sei, né, Carol? Era um lugar mais perigoso de São Paulo. Hoje é um lugar onde tem uma produção cultural impressionante, de conhecimento impressionante. Hoje eles trazem o conhecimento para as universidades. Não é a universidade que leva o conhecimento para eles. Então, eu acho que é uma coisa que a sociedade está muito devagar evoluindo. Mas eu acho que é um passo de cada vez, né? Às vezes dá 2, 3 passos para frente, 2 para trás, mas eu acho que a gente continua indo para frente, né? Pelo menos eu quero acreditar nisso. Até uma coisa que o Vaz fala, né? Quando ele pensou em fazer a Cooperifa, para quem não conhece, procure. A Cooperifa é um sarau incrível, acontece num bar, que foi bem nesse lugar de, tipo, primeiro que biblioteca é um lugar que tem que ter silêncio, é extremamente inacessível, não tem bibliotecas nas quebradas, e aí ele falou, o que mais a gente tem na quebrada? É bar. E aí ele vai e transforma o bar num lugar de cultura, né? E aí é isso que o Sarau de Periferia fazem, mostrar a nossa cultura, mostrar que a gente não precisa, já que estão negando para a gente o acesso ao centro, a gente não precisa mais ir ao centro, a gente vai fazer aqui. E eu acho que é isso que as quebradas estão fazendo no Brasil todo, né? Se reinventando e ocupando. Eu falo muito isso das bibliotecas. Eu estudei em escola pública a vida inteira e eu estudei na mesma escola, da primeira série até o segundo colegial. E às vezes que eu fui levada até a biblioteca, dá para contar no dedo de uma só mão. E era um negócio assim, que a gente ia para a biblioteca e antes de ir, era quase meia hora de sermão de que não podia pegar no livro, não podia fazer isso, não podia fazer barulho. Então, assim, a biblioteca era um lugar que a gente sequer queria ir, porque tinha que ter tanto cuidado e tanto não me toque nas coisas lá, que era melhor a gente nem ir. E aí a gente cria ranço do livro, e a gente acha que aquilo não é pra gente. E eu acho que até a Karine trouxe isso da estrutura da sociedade. É isso que é ensinado pra gente. É ensinado que a gente não gosta de poesia, biblioteca é um lugar chato, teatro não tem, e aí a gente não vai, é super caro, cinema não tem, não vai, é super caro. E aí eu acho que o que acontece nesses últimos anos é da gente entender, peraí, não, a gente não consegue ir no teatro, então peraí que a gente vai fazer o teatro aqui. A gente não consegue ter a biblioteca, beleza, a gente não precisa de biblioteca, a gente vai produzir sarau dentro de um bar. Então essa reinvenção que a periferia já faz em vários outros segmentos, e nos últimos anos cada vez mais tem feito no lugar artístico, né? Concordo em gênero e grau com a Carol. O Vaz é o cara mais genial da história da periferia. Tenho uma admiração por ele. O cara começou quando ninguém acreditava. Isso é fora de série. Quando ninguém acredita e você é o único que acredita, isso é fora de série. Né? E hoje, olha aí, o movimento das poesias na periferia já é centenas e centenas de poetas. Né? Começou lá 25, 30 anos atrás. Né? Bem interessante, né?
a gente tem que acreditar, é bem interessante, porque a gente tem que acreditar na gente que está ali com esse projeto, que nem o seu projeto, Marcelo, que nem o seu projeto, Carol. A gente tem que acreditar que as pessoas vão, com o projeto de vocês, vão se valorizar, vão se reconhecer, porque a poesia, ela acaba trazendo, tipo, coisas de lá do fundo, esperança. Eu já tive aula de poesia, então você acaba pegando, resgatando de lá do fundo esperança, você acaba resgatando o seu apoderamento próprio. Então, a periferia precisa disso. Mais poesia, mais educação, mais artistas que se reconheçam, porque tem artistas que não se dão o valor, porque às vezes um não gostou, que nem falaram para mim esses dias, que tem umas pinturas que estão fazendo uns grafites nos prédios no centro. Teve gente que veio falar para mim que aquilo não era arte. Eu falei assim, nossa, se para você isso não é arte, para muitas pessoas fora do Brasil, isso é o máximo. Porque às vezes uma pessoa não reconhece o talento de uma, acaba tipo falando coisas que essa pessoa acaba se decepcionando, se menosprezando, vamos colocar assim, e acaba deixando de lado o sonho, deixando de lado a esperança de um dia ter um futuro melhor, a esperança de ter um estudo melhor, uma qualificação melhor na vida, uma casa melhor. E aqui eu faço assim com as pessoas, tipo, ó, você está passando por isso hoje. É difícil? É difícil você morar na comunidade? É difícil. Mas vamos colocar assim, você tem que passar pelo difícil hoje para quando você estiver numa situação melhor amanhã, você saber dar valor, porque você passou pela dificuldade, né? Tem muita gente que eu falo, às vezes você passa por uma dificuldade hoje para dar valor num trabalho amanhã, numa amizade, porque com essa crise de pandemia, tá todo mundo se separando, né? A maioria das pessoas está se separando. Aqui perto da minha casa, eu vou falar para você, tem uns casal aqui que todo dia briga, gente. Eu já nem ligo mais para sair para separar. Então, é difícil. Tem amigo brigando com amigo. Então, é difícil. Então, é que nem eu falo pro pessoal aqui de casa. Eu não faço trabalho social. Eu acabo vivendo o trabalho social, porque é da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Entanto que o pessoal, não é o tema, mas eu vou entrar no tema, me desculpa. O pessoal tá abandonando muito cachorro, muito gato, até porquinho da Índia o pessoal tá abandonando. Tá dando. Não, gente, vocês estão rindo, eu vou falar pra vocês que aqui em casa tem uns 10 cachorros que vieram, trouxeram aqui. Tem gato. Então, tá difícil pro pessoal da comunidade. Porque o pessoal da comunidade vê o cachorrinho abandonado ali na rua, vai lá e pega. Vê o gatinho abandonado ali na rua, vai lá e pega e leva para casa. O pessoal que está assistindo, gente, vão parar de abandonar os bichinhos. Esse daqui, gente, é o novo bichinho da minha casa. Isso aqui é um porquinho da Índia que deram para minha filha. Fora 3 pincher. Quem conhece pincher sabe que eles são um anjo, né? E mais 2 cachorrinhos que abandonaram aqui. Então, gente, por favor, vamos pensar não só no ser humano, mas vamos pensar também nos bichos, gente. Porque tá difícil. Tá difícil. Eu não sei você do lado sabe, de Marcela, vocês. você falando, a gente, intelectualidade, né, fala muito sobre o trabalho coletivo, da necessidade coletiva, da vida coletiva, temos que pensar nos outros, mas você falando, só vou pensando, puxa, na periferia, olha a Marcela falando, é o dia a dia dela. A coletividade é a única opção de sobrevivência. Então, e aí o que eu estou falando, só emendando, porque você vai falando, eu vou lembrando, assim, vou falando, puxa, quer dizer, se você dá força a pessoas como você traz um monte de gente junto. Inclusive 10 cachorros, né, Marcela? Sustentar 10 cachorros tá ficando difícil. O pessoal que tem pet shop, por favor, tá aceitando doação de ração. Não só para os meus, como para os restantes da comunidade. Eu tenho uma vizinha aqui, que é a Thaís, que toma conta da parte nova, que está agora dos desabrigados, né? Ela que organiza essa parte de água, de luz, vai puxar o fio, quantas pessoas vai vir para estar ajudando a esticar o fio.
eu só faço a parte de arrecadar doações e distribuir para o pessoal, né? Porque, assim, são famílias que estão chegando, que não tem condição financeira, e, tipo, você dando uma cesta para uma pessoa que está sem esperança nenhuma nesse momento, é uma coisa incrível, não tem nada que compense. O Teto mandou algumas doações aqui pra gente de cesta. Eu quase apanhei, porque pensa numa comunidade de quase 3 mil e poucas famílias, o caminhão chegando com cesta, eu quase apanhei. É muita gente para pouco recurso que chega na comunidade. E, além do mais, tem muita gente que não recebeu o auxílio. Aí se torna mais difícil ainda. Aí já entra naquela parte de como selecionar as famílias que precisam, as pessoas que precisam. Então, como eu já tenho a convivência na comunidade, eu acabo sabendo as famílias que estão precisando mais, a família que tem uma quantidade de alimento que tem como estar esperando, ou uma família que está precisando mais de roupa, então, e meus filhos acabam ajudando, porque tem lugar que é assim, a mãe tem vergonha de chegar e falar, olha, eu estou precisando, tem como você me ajudar? Aí o que acontece? Tem uma voluntária aqui do Teto, vocês já devem ter visto ela, né, os voluntários, ela é a Stephanie. Ela conversa com as crianças da idade dela e ela procura saber qual que é a necessidade, ela tem 9 anos, gente, ela procura saber a necessidade da amiguinha ou do amiguinho, o que ela pode doar, o que ela consegue fazer. Tem coisa que ela fala assim, ó, eu não consigo, mas eu vou ver com a minha mãe se minha mãe consegue, né? E tem crianças aqui que chegam nela e falam, olha, minha casa tá sem comida, ó, a minha casa tá sem roupa, eu não tenho roupa, eu não tenho uma meia, eu não tenho um agasalho. Então, na comunidade, a gente acaba todo mundo um ajudando o outro, né? É bem presente esse tema, é uma realidade, né? Não é nem um tema, na comunidade é a realidade do dia a dia, é um tentando ajudar o outro, um tentando suprir a necessidade do outro. É que nem uma série que eu assisti, tipo, quando eu tinha tempo, né? Quando eu tinha tempo, teve uma época que eu fiquei resfriada, então eu nem saía de casa. Eu assisti uma série que tinha um médico que ele perguntava assim para as pessoas, o que eu posso fazer por você hoje? No que eu posso te ajudar? Então, esse é o tema da comunidade, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje? Né? E é isso. É muito legal. Maravilha, pessoal. A gente podia ficar o resto da noite conversando, né? Mas tá aqui acabando o nosso tempo. Então, antes da gente começar com as perguntas que o pessoal mandou, né? Só avisar a todo mundo que a Carol e o Polo Cultural deram um kit pra gente, um kit dos livros da Carol, pra gente sortear. A Carol pode falar um pouquinho melhor sobre os livros dela. E quem estiver assistindo a live, quiser participar do sorteio, o pessoal vai colocar o link. É só preencher com nome, telefone, e-mail lá. E no final da live a gente promete que faz o sorteio para ver quem que vai levar aí o kit de livros da Carol, que ela vai falar agora que vai vir. O som. Tá sem som. Eu mesma me trolei. Tá bom, minha filha está avisando que o bebê está dormindo. Bom, eu sou poeta e escrevo mais para adultos, mas como eu tenho essa base na educação infantil, meu primeiro livro que eu lancei em 2013, eu quis fazer infantil, eu ainda estava dando aula na época, e foi uma experiência muito gostosa poder trazer para as crianças também essa poesia. A gente fala muito disso da importância desse acesso à cultura desde cedo, e eu sentia muita falta de produção independente voltada para as crianças. Então, meu primeiro livro foi infantil, e o meu último livro também é infantil, e ele é um livro artesanal, costurado à mão, o nome dele é Mexe à Mão. Eu mesma costuro, corto, é um xodózinho, assim, fazer esse livro. Eu lancei ele em 2018. Ele tem texturas, tem muita brincadeira, tem plástico bolha. Eu falo que é um livro-brinquedo para criança de 0 a 100 anos.
E o outro livro que compõe o kit, esse livro eu lancei, é um livreto, eu lancei em 2017, chama 10 Luas. São 10 poemas em que a lua se faz presente, não são só textos sobre ela, então tem poesia de feminismo, maternidade, crítica social, amor, um pouquinho de humor, que ninguém é de ferro. E ele é um primeiro livro que eu mesmo diagramei, então eu fiz tudo dele, o projeto, além dos textos, o projeto gráfico, a diagramação, ele foi o primeiro livro que eu trabalhei como editora, porque a nossa empresa ela é uma produtora cultural, mas também é editora de livros, e até 2014 a gente contratava todos os serviços, e desde 2015 eu estou trabalhando só com poesia, arte, e aí também me peguei a responsabilidade dessa produção dos livros. Então, o kit é os 2 livros, um infantil e um adulto, o Mestre a Mão e o 10 Luas. E quem não ganhar o sorteio e ainda assim quiser o livro, pode me chamar lá no Instagram, que eu tô, uma vez por mês, estou indo no correio fazer as postagens para vender os livros, tudo. Tá bom? É isso. Maravilha, Carol. Então, quem quiser, o link já está aí, acho que no chat do YouTube. É só se inscrever que a gente vai fazer o sorteio. Agora a gente vai para as perguntas que o pessoal mandou. A gente tem 6, a gente vai tentar responder as 6 perguntas aqui. Acho que é pouco tempo para responder todas essas perguntas, né? Mas vamos começar com a primeira, que está aqui para a Marcela e para todos, né? O que poderia ser feito para que o costume da educação informal se mantenha ou seja potencializado após a volta das aulas formais? Como a gente mantém? Bom, assim, a educação informal é que nem eu expliquei. A educação informal vai se basear no quê? No que a Carol faz, no que o Marcelo faz, porque são coisas que são passadas de geração em geração, porque olha o livro dela, ela costurou o livro, ela própria editou o livro, então é uma coisa informal, é uma coisa muito antiga e muito bonita, porque já fazia tempo que eu não via livros que foram feitos à mão, costurados, porque dá um trabalho. Então a gente vai precisar o quê? Se unir, montar um time, um grupo, porque precisa de pessoas como o Marcelo, pessoas como a Carol, pessoas como eu, pessoas como a Thalita, que estava nervosa esses dias, né? Então, a gente precisa de pessoas que desejem passar o seu conhecimento, tanto de um bolo, quanto de um livro, quanto de um corte de cabelo. Cabeleireiro você nem vê mais daqueles antigos, né? Que cortava com aquelas tesourinhas. Agora você só vê com maquininha, umas coisas bem, bem modernas. Então, a gente precisa de mais pessoas que estejam dispostas a ensinar, né? Ensinar o que fazer, como fazer, sem aquela coisa rotineira de, eu quero um livro, eu vou ali numa biblioteca virtual e vou pedir o livro, porque o pessoal nem vai mais nas bibliotecas comprar um livro, ter aquele prazer de sentir o cheiro do papel, aquela coisa de pesquisar um livro, nada disso o pessoal faz mais, é tudo virtualmente. Mas a gente precisa disso. O que você acha, Marcelo? Eu, na verdade, acho que as aulas vão voltar, as crianças vão ter oportunidade e a Marcela vai estar lá trabalhando todo dia, gente. Então, a educação informal não vai parar nunca. Ela nunca para. Aliás, é uma das forças que existe. Quer dizer, ela está falando lá, o céu está fechado, o céu vai abrir. Mas, de uma certa forma, a vida da Marcela vai continuar desse jeito. Ela vai continuar lutando pelas crianças, pelos filhos dela, pelos vizinhos dela. A comunidade vai continuar lutando. Então, o que eu acho que o Freire falava, e é muito... A gente tem que ir para a comunidade. Eu acho que os professores que vivem lá, podem se relacionar muito mais com isso. Nós sabemos que eu, pelo menos, valorizo muito a vida do professor, que eu acho que eles vivem uma realidade muito difícil, com muitos alunos, é muito desafiante, as escolas são muito longe. Se você parar para pensar, o CEL tem uma estrutura ímpar, mas as outras escolas não têm, os professores estão indo lá, então a gente tem que valorizar muito isso, e a comunidade tem que valorizar.
e essa vontade de se envolver, né? Então, a história muito famosa, né, do Paulo Freire é que ele foi para uma comunidade ribeirinha e ele usou o conhecimento da comunidade para alfabetizar. Então, eu acho que quando os professores tiverem essa atitude dentro de todas as dificuldades que eles vivem, eu acho que isso vai poder ajudar muito, né, em tratar como iguais, né? A Carol fala muito isso, Tiago, todo mundo, e eu acho que é muito importante. E pensando no que a Karine faz da Universidade Popular, eu acho que vai estar lá, sempre vai estar lá. Porque acaba meio-dia, a criança almoça e vai para a comunidade. E o tio cuida, a avó cuida, o primo cuida, o amigo do irmão cuida. Então, isso não para. Mas vai ser muito bom a escola voltar, para todo mundo, né, Marcela? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom, mas de preferência com vacina, porque a maioria das crianças da comunidade está no grupo de risco. É isso aí. Mas a vacina está chegando, vai chegar. Eu espero, né? A gente pode ir para a segunda, então? Segunda pergunta. Pode ser. Como podemos quebrar o paradigma de educação formal igual a melhores oportunidades na vida? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta muito filosófica. Demanda aí um textão essa pergunta, né? Uma tese de doutorado, mas eu não sei, a Karine quer falar? Eu falei já bastante aqui. Não sei se agora a sua conexão acho que está melhor. Gente, desculpa, não era nem conexão. O meu equipamento deu problema, eu tive que trocar, mas eu demorei para entender que era comigo o problema. Até eu entender que o problema era meu e não da conexão, passou um tempinho. Peço desculpas por ter saído repentinamente, mas que bom que eu consegui voltar. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente difícil, né? Porque a instituição escola é uma instituição social muito importante na nossa sociedade. Nesse tempo de pandemia, a gente se dá conta do quanto ela é importante, e eu entro na conversa que vocês estavam tendo aqui antes, e vocês estavam falando de escola e torcendo para que ela voltasse, né? No entanto, ela não pode ser a única, né, a única forma de legitimação nessa sociedade, né? Nossa sociedade, a divisão social do trabalho e a maneira como a nossa sociedade ela foi se organizando deposita na escola a grande chave de transformação, de mudança, de mudança, inclusive, né, na sociedade, né, de movimentação social. Romper com isso, acho que a gente acho importante. Eu trabalho muito na perspectiva de universidade popular. Imaginem só que desafio que é pensar a universidade popular, né? Dentro de uma universidade das mais tradicionais do Brasil, que é a que eu trabalho hoje, né? Então, desde esse lugar, pensar o rompimento desse paradigma é um desafio, mas acho que a gente está tem caminhado de maneira interessante para isso, né? Mas mais do que isso, eu realmente não tenho condições, não me sinto em condições de estar refletindo aqui, porque eu acho que a pergunta ela é bem desafiadora, merece muitos desdobramentos na nossa conversa aqui. Exatamente. Eu só queria colocar uma coisa que a gente coloca muito para os nossos alunos. Pode. Que a gente coloca muito para os nossos alunos é porque a escola, a educação formal acaba só preparar os alunos para o mercado de trabalho. E parece que o único jeito de você ter oportunidade na vida é você estar nesse mercado de trabalho, né? Essa ascensão. E eu acho que o que a gente precisa desensinar, primeiro que eu acho que a educação formal ela precisa ir além dessa formação para o mercado de trabalho, né? Que nem hoje eu sou artista e hoje todos me reconhecem como artista, mas há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, quando eu larguei a sala de aula e falei, não vou voltar a dar aula e vou continuar sendo poeta, demorou uns 2 anos, eu como poeta, para todo mundo entender que
o ser poeta era a minha profissão, então eu saí da escola porque eu quis, mas ainda assim, um tempo depois, vira e mexe algum amigo, alguém da minha família fala, olha, essa escola está com oportunidade de emprego. Eu falo, mas eu não estou procurando emprego, eu estou empregada, eu sou poeta. Então, eu acho que também um caminho é a gente entender esse outro caminho de se trabalhar, né? A gente é total, a escola nos prepara para entrar num vestibular, para a gente ter uma profissão, e o sucesso na vida é isso. E quando você sai dessa linha que te desenho e, né, o caminho que todo mundo te obriga, parece que você não vai ter sucesso na vida, ou que você está por fora, ou enfim. Não vou dizer que é fácil, não vou dizer que eu não passo perrengue, mas eu sou muito mais feliz hoje como poeta do que quando eu trabalhava CLT. E eu consegui girar essa chavinha na minha cabeça porque minha mãe já publicou livro, então eu já tinha essa visão. Mas muitos, e eu falo muito isso nos nossos alunos, quando a gente fala, vocês podem ser poetas, eles ficam muito assim, tá, a gente não pode. E aí, ano passado, eles lançam um livro. Então, eu acho que o grande problema da educação formal e oportunidade de vida é isso, assim, a nossa escola, ela simplesmente prepara o aluno para um vestibular para depois ele entrar no mercado de trabalho, quando o ensino está muito além disso, e precisa ser passado outras coisas além disso. Exatamente. A gente tem mais um monte de perguntas aqui. Eu acho que a gente podia combinar de responder essas perguntas, né? E depois a gente vê com a Teto para divulgar as respostas, porque tem bastante pergunta que a gente precisa pensar bastante para responder. Acho que não são perguntas fáceis. Tem umas aqui que tem 5 perguntas na mesma pergunta, então são coisas que demandam a gente elaborar realmente a resposta, né? E para esses minutinhos finais que a gente tem aqui, 6 minutos para acabar o nosso tempo, eu acho que fica um pouco difícil. Acho que a gente pode ir encerrando e fazer o sorteio, e depois a gente responde essas perguntas e a Teto divulga as respostas. O que vocês acham? Pode ser uma boa ideia, né? Eu só queria falar uma coisa, se puder, desculpa, sobre essa questão que fala na terceira, sobre ter uma sede comunitária. Eu acho muito importante, não toda essa questão da construção, mas que a comunidade tenha um lugar que ela se encontra, todas as pessoas, independente de religião, de nada, é tudo essa troca onde as pessoas se encontram, no bar do Vaz, na igreja, onde tem um lugar que você possa se encontrar, é muito importante, porque esse conhecimento que gera ali é libertador. Então, é só para falar dessa pergunta, mas só para dar uma introdução, porque é muito importante essa troca, essa diversidade de conhecimento, um local onde as pessoas se encontram, né? Então, desculpa, só para falar mesmo sobre isso, que eu acho muito importante. Maravilha, Marcelo. É bem importante mesmo, Marcelo. É bem importante porque o pessoal sempre... Puxa, travou agora. Acho que travou. Mais alguém queria comentar isso? Acho que a Marcela, não sei se a Marcela volta. Acho que é isso mesmo que o Marcelo falou, né? Bom, só para contextualizar, porque nem todos estão vendo, perguntaram se é importante ter uma sede na comunidade para que as pessoas cheguem. Eu acho que é total, assim, porque é um espaço da comunidade, a favela se organizando para depois vir ações de fora e ter esse ponto de comunicar com eles, né? Para se fortalecer, se entender quanto rede e aí saber das suas necessidades, que tem todas as coisas que a gente já colocou aqui. Então, acho que essas sedes comunitárias, diversas ONGs, projetos como o Teto, como o Polo Cultural, são importantes e que a
a comunidade, as favelas se apropriem deles mesmo para conseguir chegar no de fora, né? Porque que nem a Marcela estava trazendo muito para a gente, que ela é essa pessoa que organiza e chega um caminhão lá e como que ela vai distribuir cestas para 3.000 famílias, como que faz essa triagem. Então, é importante, sim, ter esse espaço, esse núcleo, essa sede, enfim, como que vai se organizar para se organizar internamente para estar preparado para quando vir essas ações externas. Exatamente, Carol. Acho que a gente vai encerrando, então. Gal, eu não sei se você vai fazer o sorteio já e a gente se despede depois. Como vai ser? Eu não sei se a gente mandar para Gal, a gente não volta mais. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim. A gente vai colocar na tela agora para sortear o nosso brinde da noite. Só um segundinho, ó. Valendo. Bia Couto foi que ganhou. Aqui é rápido. Parabéns, Bia Couto. Aqui é rápido, a gente faz um improviso, gente. A gente vai entrar em contato, então, com a Bia Couto para fazer a entrega do kit. Os 2 livros que a Carol está disponibilizando aí. E acho que a gente vai se despedindo agora. Não sei se cada um quer falar aí como termina a live de hoje. A gente falou como começa, né? Como termina essa live. Eu quero muito agradecer ao Teto, ao convite, essa parceria aí. É só o primeiro evento. Fico muito feliz de estar falando sobre isso, de criar essa oportunidade. Eu sou apaixonado pelo que faço. E eu acho que criar oportunidades é o que a gente precisa. É uma pena a Marcela ter caído, porque é uma pessoa incrível. Então, há muito o que fazer, eu acho que é essa a responsabilidade de cada um, né? Então, eu quero muito agradecer a Teto, a todo o trabalho que eles fazem há tantos anos, a dar estrutura a essas comunidades, essas invasões, e a criar essa oportunidade. E aí, criando essa oportunidade para o Polo também, né? Poder falar tudo o que faz, né? Então, quero agradecer bastante, né? E conhecer todo mundo aqui, foi incrível, adorei todo mundo. É isso, agradecer muito, foi muito... Tá bom. Foi muito enriquecedor, assim, que nem eu tinha falado, eu tava muito ansiosa, comentei com o Marcelo mais cedo, eu falei, nossa, muitas pessoas diferentes, assim, acho que cada um traz na sua bagagem muita história e é muito importante espaços, assim, pra gente trocar, pra gente conversar. É isso, uma pena que a Marcela caiu, né? Acho que de todos nós, ela é a pessoa que tem mais propriedade para falar e foi muito importante ter ela aqui com a gente. E acho que isso serve também para outras pessoas. Para falar da favela, tem que ter a favela. Não adianta a gente ficar só estudando e querer, porque a gente só vai ter achismo, né? Que nem eu falei, eu mesma sou periférica, mas eu vivo uma outra realidade de periferia. Então, é importante a gente saber e trazer as pessoas para falar de si. Então, sinto muito que ela tenha caído, mas fiquei muito feliz de ter uma pessoa como ela compondo essa mesa. Obrigada a todo mundo, prazer enorme. Obrigada, Thalita, assim, incrível a mediação. É isso, muito bom. Mas a favela presente, isso foi muito importante. Isso aí, gente. Eu termino, então, essa atividade de hoje com muita gratidão pelo momento de partilha que a gente teve aqui, né? A oportunidade, agradeço mais uma vez a Teto por ter promovido esse encontro. Eu achei bárbaro poder conhecer cada uma e cada um aqui hoje e tecer esse diálogo tão prazeroso, né, que só nos assim, enriquece, né, o desejo de querer mudar essa sociedade, de fazer a diferença e promover, né, a equidade nesse país. Então, gente, gratidão mesmo, foi bárbaro, foi incrível, que a gente consiga manter redes de diálogo por muito tempo. Obrigada e boa noite. Maravilha. Eu também aprendi demais. Cada conversa com cada um que a gente vem falando aí
um pouco tempo antes, né, da nossa live, que eu venho aqui conversando com cada um de vocês. Aprendi bastante, acho que vou levar um pouquinho de cada um comigo aí, vou levar um pouco de cada um para a formação da Teto, né, e agradecer a Teto por fazer todo esse movimento que vai começar agora com todas as lives que vão seguir depois, com todos os webinars, e agradecer meus coordenadores por terem me escolhido, por terem acreditado que eu ia conseguir fazer um trabalho legal. Então, é isso. Eu acho que a Gal agora vai falar da campanha dos embaixadores. Vai ser a Gal, né, Thalita? Ela fez um negócio incrível. Sim, exatamente. Ela vai falar da campanha dos embaixadores aí, que é a campanha da Teto que está rolando agora no momento. Então, é com você, Gal, aí no seu estúdio. Olá, pessoal. Tudo bem? Só para encerrar, obrigada pela live, foi ótimo, foi muito bacana esse bate-papo com vocês. Na verdade, a campanha dos embaixadores está rolando. Tem um QR Code aqui que vocês podem escanear, que tem todos os embaixadores, todos os estados estão participando, mas aproveite, está acabando, gente. Se puderem doar, compartilhar as campanhas, a gente fica muito feliz. É uma forma da gente estar continuando a contribuir com a sociedade, né? A gente sabe que por conta da pandemia a gente teve que dar uma segurada na emoção das construções, nas atividades massivas que o Teto sempre faz, mas a gente está com um foco na infraestrutura, construção de pias, enfim, vários projetos que o Teto está fazendo hoje em dia, e essa campanha vai ajudar muitas comunidades. Então, a gente pede, assim, eita, me enrolei toda aqui. A gente pede que vocês divulguem, compartilhem, ajudem a gente a bater essa meta e, assim, ajudar mais comunidades, mais pessoas, ok? Obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Tenham uma ótima noite e a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau.